Você já parou para pensar no poder que uma simples garrafa de Coca-Cola pode ter? Parece estranho, não é? Uma bebida gaseificada, inventada no século XIX por um farmacêutico tentando criar um remédio para dor de cabeça, acabou se tornando muito mais do que isso. Hoje, a Coca-Cola é praticamente sinônimo de cultura pop global. Mas o que você provavelmente não sabe é que, em um momento crucial da história, uma garrafa dessa icônica bebida desempenhou um papel inesperado e decisivo na queda de um ditador. Sim, estamos falando de algo que parece saído de um roteiro de Hollywood, mas é tudo verdade. Vamos voltar no tempo até os anos 1980, quando a Guerra Fria estava no auge. Lembra-se dela? Aquela disputa tensa entre Estados Unidos e União Soviética que dividiu o mundo em dois blocos ideológicos opostos? Pois bem, enquanto os Essene-Mesiroats e seus aliados defendiam o capitalismo e a democracia, a União Soviética promovia o comunismo e regimes autoritários em várias partes do globo. Um desses regimes era a Iugoslávia, liderada pelo general Josip Broz Tito até sua morte em 1980. Depois disso, o país começou a se fragmentar, e surgiram líderes locais que buscavam consolidar seu poder. Entre eles estava Slobodan Milošević, um político ambicioso que se tornaria presidente da Sérvia nos anos 1990. Milošević era conhecido por ser carismático, mas também manipulador. Ele usava o nacionalismo como ferramenta para conquistar apoio popular, especialmente explorando antigas tensões étnicas dentro da região. Sob sua liderança, políticas repressivas e discursos inflamados levaram à escalada de conflitos que culminariam nas guerras iugoslavas, uma das crises humanitárias mais devastadoras da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Milhões de pessoas foram deslocadas, cidades inteiras foram destruídas e milhares perderam suas vidas. Mas, mesmo diante de tanta tragédia, havia quem estivesse determinado a lutar contra esse regime opressor. Agora, aqui entra a nossa protagonista improvável, uma garrafa de Coca-Cola. Naquela época, a Coca-Cola já era uma marca global, mas ainda enfrentava barreiras em alguns países comunistas ou alinhados ao bloco soviético. A Iugoslávia, apesar de ter mantido certa independência durante a Guerra Fria, adotou muitas práticas econômicas controladas pelo Estado, incluindo restrições a produtos ocidentais. Então, para os iugoslavos, itens como Coca-Cola eram símbolos de liberdade e modernidade, representando tudo o que parecia fora do alcance sob regimes autoritários. O episódio que vamos contar aconteceu em 1991, durante um protesto estudantil em Belgrado, a capital da Sérvia. Os estudantes estavam cansados das políticas de Milošević e organizaram manifestações pacíficas exigindo reformas democráticas. Eles ocuparam ruas, praças e universidades, enfrentando a polícia antidistúrbios enviada para dispersá-los. Era um cenário tenso, com barricadas improvisadas e gritos ecoando pela cidade. No meio dessa confusão, surgiu uma cena curiosa. Um jovem segurava uma garrafa de Coca-Cola vazia e a usava como megafone improvisado. Isso mesmo, uma garrafa de Coca-Cola virou microfone. O som amplificado pelas paredes de vidro da garrafa permitiu que ele fosse ouvido acima do caos. Ele começou a liderar cânticos, incentivando os outros manifestantes a continuarem firmes em sua luta. "Sloga, sloga! União, união!" gritava ele, enquanto a multidão respondia em uníssono. A imagem rapidamente se espalhou, capturada por fotógrafos e jornalistas presentes no local. Aquela garrafa de Coca-Cola, algo tão banal no contexto ocidental, tornou-se um símbolo poderoso da resistência contra a opressão. Mas por que uma garrafa de Coca-Cola especificamente? Bom, além de ser prática e acessível, ela carregava consigo um simbolismo maior. Para os manifestantes, aquela garrafa representava o desejo por liberdade e acesso ao mundo exterior, algo que Milošević tentava suprimir com suas políticas isolacionistas. Era como se dissessem: queremos escolhas, queremos oportunidades, queremos ser parte de algo maior. Era uma declaração silenciosa, mas potente. Essa história, embora pequena, ilustra algo fascinante sobre a natureza dos movimentos de resistência. Às vezes, são objetos cotidianos que ganham significados extraordinários quando colocados em contextos específicos. Imagine só, uma garrafa de refrigerante, algo que compramos sem pensar duas vezes hoje em dia, transformada em arma de protesto.
Isso nos lembra que a mudança nem sempre vem de grandes gestos ou tecnologias avançadas. Às vezes, basta criatividade e determinação. Aliás, vale mencionar outro detalhe interessante. A Coca-Cola não estava oficialmente disponível na Iugoslávia naquele período. As garrafas chegavam através do mercado negro ou eram contrabandeadas de países vizinhos. Então, possuir uma delas já era, por si só, um ato subversivo. Era quase como dizer: eu posso ter o que quiser, mesmo que você tente me impedir. Esse aspecto adiciona outra camada ao simbolismo da garrafa, conectando-a diretamente à ideia de liberdade individual versus controle estatal. Os protestos de 1991 não derrubaram imediatamente Milošević. Ele permaneceu no poder por mais alguns anos, até ser finalmente deposto em 2000, após novas ondas de manifestações massivas. No entanto, aquele momento com a garrafa de Coca-Cola ficou gravado na memória coletiva como um exemplo de como a resistência pode emergir das formas mais inesperadas. Ele inspirou outras pessoas a se juntarem à luta, mostrando que até mesmo os objetos mais triviais podem se tornar ferramentas de mudança. E sabe o que é ainda mais incrível? Histórias assim não são exclusivas da Iugoslávia. Em diferentes momentos e lugares, objetos comuns têm sido usados como símbolos de resistência. Durante a Revolução Iraniana, por exemplo, fitas cassete ajudaram a espalhar mensagens clandestinas. Na Primavera Árabe, redes sociais como o Facebook e o Twitter serviram como plataformas para organizar manifestações. Cada caso reflete a capacidade humana de adaptar o que está à disposição para enfrentar desafios enormes. Voltando à nossa garrafa de Coca-Cola, ela nos ensina uma lição valiosa. Nunca subestime o poder das pequenas ações. Talvez você ache que seus esforços individuais não fazem diferença, mas a história está cheia de exemplos que provam o contrário. Aquele jovem em Belgrado provavelmente não imaginava que seu megafone improvisado se tornaria um ícone da resistência. Ele só queria fazer sua voz ser ouvida. E no fim das contas, foi exatamente isso que aconteceu. Então, da próxima vez que você pegar uma garrafa de Coca-Cola na geladeira, pense nessa história. Pense em como algo tão simples pode carregar significados profundos dependendo do contexto. E quem sabe, talvez você também encontre maneiras criativas de usar o que tem à mão para fazer a diferença no mundo ao seu redor. Porque afinal, mudanças importantes muitas vezes começam com gestos pequenos, e às vezes com uma boa dose de gás carbônico. Se essa história te intrigou, recomendo dar uma pesquisada sobre as revoluções coloridas ou os movimentos estudantis ao longo da história. Tem muita coisa bacana por aí esperando para ser descoberta. Até a próxima!